70. Semana passada nós falamos com as meninas da RAM, que atendem aqui em Camaquã. Um trabalho impressionante, né? Muitos deles, assim, lidam com família, com mulheres que foram agredidas ou ameaçadas. Naquele momento da entrevista, fiquei assim atônito pela quantidade de casos que continuam a acontecer, mesmo com tudo que se fala, né? Todo programa, em todos os programas noticiários de televisão, de rádio, jornais, sempre tem esses casos, mas parece que não é entendido pela maioria dos homens a respeito desse assunto. Bom, nós vamos ampliar esse assunto. Estou recebendo a delegada Georgia Malafaia, ela que é titular da Delegacia de Pronto Atendimento em Camaquã, é delegada também substituta lá em Cristal, para nos falar um pouco sobre isso. A Delegacia de Pronto Atendimento de Camaquã, além do atendimento específico, que é o primeiro atendimento da delegacia, também fica responsável pela investigar as coisas que tratam sobre casos de violências contra a mulher, contra a criança, contra a família. Delegada Jorge, muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Civil, principalmente nesse mês de março, né, que temos aí um dia dedicado à comemoração do Dia da Mulher. Exato. E também é um mês que a gente acaba intensificando todas as atividades que a gente desenvolve, tanto para repressão, mas também para prevenção desses delitos do contexto de violência doméstica e familiar. Inclusive, durante esse mês, está sendo foi desencadeada desde o dia 2 de março até o final do mês, até o dia 28 de março. A Operação Mátria é uma operação assim, nacional, em que é intensificado em todo o território nacional todas essas ações para coibir esse tipo de crime. Inclusive, no dia 8 de março, pela manhã, a gente fez assim, várias atividades, então verificação de denúncias anônimas e de cumprimentos também, descumprimentos de medida protetiva. E na parte da tarde a gente teve até a oportunidade de estar ali naquele evento promovido na Esquina Democrática. Na Esquina Democrática. Eu via os colegas participando, o pessoal da brigada, é muito legal isso. E parece, delegada, que a gente todo esse assunto que se fala parece que não ecoa, né? Nós vamos vendo casos e mais casos e das coisas acontecendo, mesmo com tudo isso que se divulga, que a imprensa divulga. Aumento, eu não sei se seria aumento, pode dizer assim, mas muitos casos de agressão às mulheres, à família, e que são registrados nas delegacias. Vocês em Camaquã, pela informação da RAM, em fevereiro teve 53 BOs, boletins de ocorrência. Isso acaba sendo assim, uma coisa de um caso e meio a cada dia no mês. Isso para uma cidade desse tamanho, do Porto de Camaquã, é muito ou está na média? Olha, acaba assim que está na média, a gente analisando os números, principalmente assim de todo o cenário, até no cenário assim do Rio Grande do Sul, a gente vê que nossos números aí, ele acompanha os dados assim também dos outros municípios. Sim. É um número assim relativamente alto, mas também a gente sempre fica na dúvida se esses números assim eles estão altos porque os casos estão aumentando ou também por conta desse trabalho de conscientização, porque a questão assim relacionada a esses delitos de violência doméstica é isso, não só assim o conhecimento da Lei Maria da Penha, dos mecanismos de proteção, né, previstos na Lei Maria da Penha, mas até da conscientização da mulher que ela se encontra inserida naquele cenário de violência doméstica. Isso é uma coisa que às vezes assim a gente vê muito ali no atendimento, ainda mais ali, né, que é uma delegacia de pronto atendimento, onde são feitos esses registros iniciais, porque tem muitos casos que chegam para nós, que são conduzidos até nós, ou a gente recebe por meio assim, tanto de denúncias anônimas ou pelo canal de Disque 100, e que a gente vai conversar com essa mulher e foi denúncias assim, feito por familiares, por amigos, por vizinhos, e quando você vai conversar, a mulher, ela fala assim, não, mas não é isso, a pessoa tá exagerando. Então, assim, às vezes falta isso, essa própria consciência de que ela está inserida naquele contexto. Muito bem, não, é interessantíssimo o que você está dizendo. O aumento não quer dizer que esteja aumentando o caso, mas sim a denúncia está sendo mais... Isso, tanto essa parte assim, desse encorajamento, eu acho que quando a lei começou, a lei está quase fazendo aí 20 anos, né, vai fazer em 2026,
E quando começou, eu acho que faltava, assim, muito essa parte, assim, desse encorajamento da mulher estar fazendo esse registro. Porque, assim, a delegacia, sempre você tem essa visão, assim, um pouco, assim, de hostilidade. Ninguém vai feliz até uma delegacia. Sim, porque você vai lá, porque você vai relatar alguma situação, assim, negativa, dentro né, que você da tua casa, isso, né? que você está vivenciando. Isso para qualquer tipo de delito. Sim. Então, você não vai lá, infelizmente, para contar uma coisa boa, é sempre contar uma coisa ruim. Então, você já tem esse ambiente, assim, hostil. E durante muito tempo, assim, era um cenário, assim, mais predominado, assim, pelo sexo masculino. Agora que também está aumentando o número de mulheres. Então, no início, tinha realmente essa certa, assim, resistência em fazer esse número a mulher se deslocar até lá e fazer esse registro. O ambiente, eu pergunto o seguinte, é claro que não dá para fazer uma estrutura separada, mas seria melhor, né, se daqui a pouco tivesse uma outra porta de entrada, que a gente chama, né, para um ambiente de delegacia, a não ser a própria delegacia, né? Sim. Como tu falaste. Não, o que a gente faz ali, até que foi feito ali na DPPA, né, a gente fazia até entradas separadas. Então, assim, sim, a entrada de condução de delitos, assim, mais graves, de flagrantes, ela é feita por uma porta em separado. Sim. Já a outra ali de atendimento ao público, e na nossa delegacia a gente tem ali, acho que a questão da Sala das Margaridas, que a gente tem, assim, esse espaço reservado até para a mulher se sentir mais à vontade, né? E a gente tenta também, na medida do possível, a gente estava comentando aqui, né, no início, porque são vários desafios que a gente enfrenta, principalmente essa parte, assim, de escassez mesmo de pessoal. Isso daí também é uma coisa, assim, que é do cenário. Para a demanda toda, né? Sim, no cenário, assim, todo o Rio Grande do Sul. Então, a gente está sempre ali, está entrando gente, mas também está saindo. Então, a gente tem um certo desafio, mas a gente tenta, na medida do possível, em todas as nossas equipes. Atualmente, a gente tem 4 equipes ali que se revezam no plantão, em manter uma mulher na equipe. Sempre tem uma mulher ali para poder melhorar. E durante o nosso expediente também, todo o nosso cartório ali, nossa equipe do expediente, atualmente são compostas por mulheres. Então, a gente deixar, assim, até para a mulher ali que não se sentia vontade, às vezes, de fazer o registro, né, com o homem ter essa opção. Não, mas é interessante isso, né? Porque eu acho interessante, não, acho que é ótimo isso. Tu não está conversando com uma pessoa do sexo contrário ali, né? Porque tem muita aquela coisa, mas ele não vai me entender. Sim, sim. E daqui a pouco, quase que um trabalho psicológico que vocês têm que fazer, né? Claro. A pessoa está querendo dizer e tu daqui a pouco tem que ir achando o ambiente, até a pessoa contar isso. Porque, assim, né? A primeira pessoa, ela tem que vencer ela mesma, né? Ela tomar consciência que ela está nessa realidade, tomar a coragem para assumir para ela mesma que ela está vivendo essa realidade e depois externar isso. Então, chegar e ir numa delegacia e expor isso para uma terceira pessoa. E por mais ali, assim, igual nossos policiais, até nosso departamento ali, que é vinculado, ele faz recorrente cursos, assim, de capacitação mesmo para esse atendimento inicial. Então, nossos policiais ali, inclusive, nosso time ali masculino, eles são ótimos no atendimento, mas a gente também entende que tem uma mulher que vai ter uma resistência melhor, vai se sentir um pouco mais envergonhada, não vai se sentir tão à vontade. E desde o final do ano passado também, um outro mecanismo que foi implementado foi a possibilidade de estar efetuando esse tipo de registro por meio da nossa delegacia online. Porque a Polícia Civil, ela conta, né, com essa possibilidade de registros por meio da delegacia online. No entanto, esses registros, eles são limitados a alguns tipos de crime. Sim, então, eu já usei 2 vezes a delegacia online e achei ótimo o procedimento, assim, fácil, né, rápido, não precisei ir na delegacia, mas eu sei que tem uma restrição na delegacia online. Né? Isso, então, assim, em regra, não se permite que se faça pela delegacia online registros, assim, de crimes que estejam ali num contexto geral de violência. Então, não só a violência doméstica, é um contexto geral de violência. Então, assim, crimes de roubo, crimes de homicídio, porque são os crimes, assim, mais gravosos, então se exige essa necessidade de se deslocar até a delegacia
delegacia. Mas dentro dessa ótica e dessa percepção aí de uma forma de ampliar o atendimento e a proteção dessa mulher, até de uma forma de fomentar e de encorajar mesmo. A princípio ela pode ter alguma resistência de ir até a delegacia ou mesmo ter algum tipo de dificuldade. E hoje em dia aí, a maioria, não todos, mas grande parte das pessoas tem acesso aí à internet, ao telefone, então conseguir pelo menos para fazer essa primeira chamada. Ainda não é possível o pedido de medida protetiva pela internet, isso há necessidade, mas tem vários casos ali que a gente toma conhecimento por meio desse registro que chega, então a gente mesmo busca contatar a mulher, ver como é que está a situação, se ela tem interesse ali de registrar, se for alguém que tenha dificuldade, às vezes de locomoção, várias vezes assim a gente também tenta ali e se deslocar até o endereço ou pedir até um auxílio também à nossa rede de proteção aqui em Camaquã. Sim, para achar um jeito. Eu estou conversando com a delegada Jorge Malafaia sobre esse assunto das denúncias, principalmente denúncias contra mulheres ou família, que eu acho também pode entrar também nessa porta, né? E muitas vezes o regramento desse assunto diz que há uma pressão econômica sobre a mulher, existe pressão psicológica, existe ameaça física, existe formas de pressionar ou de ameaçar de formas distintas as mulheres por isso. Lhe pergunto o seguinte, havendo o fato denunciado por terceiros, como a delegacia age? Porque não está sendo a própria mulher que está denunciando. Como é que age isso aí? Por exemplo, assim, eu estou uma pessoa que está mandando uma mensagem que tem uma briga dentro do edifício, todo mundo sabe que tem uma gritaria, tem não sei o que, tá? Mas como acionar a delegacia e como a delegacia se vê? Daqui a pouco tu entrar numa briga de casal, coisa que não é uma ameaça. Como é que vocês agem nesse assunto? Alguém liga, falando, tá tendo uma briga que estão ameaçando a mulher. Sim, então isso daí assim, cabe uma breve explicação, né? Sim. Até porque a gente tem formas diferentes assim, de delito e também de condição de procedibilidade, e isso impacta na atuação da Polícia Civil. Nesses casos que você falou, assim, que estão ali iminentes, estão acontecendo, como regra, as pessoas acionam diretamente a Brigada Militar, que inclusive tem atribuição de fazer esse trabalho aí mais ostensivo. Tá. Mas a gente também recebe ali no nosso plantão, a Delegacia de Pronto Atendimento aqui, ela funciona, né, 24 horas, 7 dias por semana, então às vezes a gente recebe também ligações, e se é uma situação que está ocorrendo, a gente se desloca até o local e para apurar o que está acontecendo. Agora, assim, um caso que não esteja ali, que não seja ali iminente, que não esteja acontecendo naquele momento, Sim. Nada, assim, impede esse tipo de denúncia. Hoje em dia a gente tem vários canais, inclusive. Sim. Tem ali o Disque 100, que a pessoa pode ligar, pode acessar pela internet, fazer uma denúncia. A gente recebe bastante denúncia pelo Disque 100. Tem denúncias anônimas, o pessoal pode ligar para o telefone da Polícia Civil, pode ligar diretamente ali para o nosso telefone também da DPPA. 97, né? Isso, 97. E a gente recebe essas denúncias e a gente sempre tem essa medida inicial de apurar e de averiguar se aquilo dali de fato procede, se não procede, a gravidade. Agora, assim, a partir daí vai depender do tipo de crime. Porque, por exemplo, assim, a gente tem crimes que a polícia ela só pode atuar se a vítima tiver interesse. Então... eu quero chegar nesse ponto, assim, porque eu estou falando de uma denúncia anônima que não partiu da vítima, né? Uma pessoa... E aí eu digo assim, vocês, vamos lá, vamos bater na porta, né? Eu digo vocês, Polícia Civil, obrigado. Claro. Mas é isso que eu queria chegar assim nesse ponto. Bom, vocês chegaram, bateram na porta, olha aqui, da polícia, da brigada, tá uma denúncia aqui de uma briga que está acontecendo, tarará. Bom, e estou falando sem registro ainda. Há uma consequência de melhora da relação, daqui a pouco de diminuir, quem sabe, esse tipo de atrito dentro de casa, e ambos sabendo de que já foram visitados, sabiam, a polícia já sabe que tem uma denúncia, tem uma coisa complicada ali, de melhorar isso, o pessoal simplesmente não dá bola, não, a polícia não tem que estar se metendo na nossa vida, e segue a briga, segue... Não, a gente vê, assim, um resultado bem positivo, então, assim, todas as denúncias que a gente recebe,
Até porque, né, as pessoas ainda têm receio, né, de realmente, às vezes, ir lá direto na delegacia e registrar uma situação que ela tá vivenciando com o terceiro. Sim. Então, por isso que a gente recebe muitas denúncias por meio desses canais anônimos. Essa verificação preliminar, a gente sempre faz. Então, a gente sempre vai lá apurar se aquele fato ali está ocorrendo, se não está, se a mulher tem interesse. Alguns crimes, né, como eu estava falando, depende dessa manifestação da mulher. Então, por exemplo, assim, crime de ameaça, depende da mulher. A mulher tem que ter interesse para a polícia poder investigar. Mas, a partir desse próprio atendimento, como você questionou, a gente vê um reflexo assim, positivo. Tanto é que, às vezes, registros de ocorrências que foram feitos ali na delegacia, posteriormente, assim, a própria vítima volta e fala assim, olha, eu não tenho mais interesse na manutenção, porque assim que o agressor ele foi intimado, ele ficou com receio, então ele não está me procurando mais. Então, Entendi. a gente, sim, e até nessas verificações que a gente faz. Que a gente... Daqui a pouco é um ex-companheiro que estava... Isso. Bom, é interessante ver esse assunto. Eu não sei, Diego, como é que nós estamos de... Vamos fazer um rápido intervalo. Eu estou com a delegada Jorge Malafaia aqui, delegada do pronto atendimento e delegada responsável por atendimento a denúncias, né? E do registro à violência feminina e também à família. Vamos um intervalinho rapidinho e já voltamos. Esse é o programa Primeira Hora. Estou aqui conversando com a delegada de pronto atendimento de Camaquã, Jorge Malafaia, e também titular na delegacia do Cristal, delegada substituta. E nós estamos batendo um papo sobre a questão dos números em Camaquã de registros, né, de ocorrências, de denúncias sobre maus tratos, ameaças a mulheres ou família. E batemos o primeiro papo do bloco sobre uma coisa mais geral assim. Agora, no intervalo, eu estava questionando algumas coisas da delegada sobre quando é feita a denúncia e solicitadas essas medidas protetivas. E aí eu pergunto aqui para ti, delegada, como é que funciona isso? A mulher solicitando as medidas protetivas, isso é caracterização de um BO, de um boletim de ocorrência dizendo, olha, estou tendo um problema, preciso registrar. E a pessoa, ela que indica assim, o que ela precisaria, ou a própria delegada, ou a delegacia, lá na delegacia, vocês dizem, olha, quem sabe então vão pedir a protetiva, vão pedir distanciamento. Como é que funciona a partir do momento que uma mulher vai na delegacia e faz o registro de um BO e conta o relato dela? Sim. A mulher, primeiramente, ela vai na delegacia e ela vai fazer esse registro, indicando ali que ela está sendo vítima de um crime. Sim. E a partir do momento que a gente vê que esse crime está ocorrendo num contexto de violência doméstica, então já é a praxe ali, a rotina, orientar e informar a mulher sobre todos os direitos que são previstos ali na Lei Maria da Penha. Sim. Inclusive esse que é o de solicitar medidas protetivas. Quem solicita a medida protetiva não é a autoridade policial, é a própria vítima. A polícia ela é responsável simplesmente por esse encaminhamento até o judiciário para o juiz fazer essa análise sobre concessão ou não dessas medidas protetivas. Sim. Mas, de qualquer forma, cabe à polícia fazer essa informação, então a polícia informa ali quais são as medidas ali que são disponibilizadas. A mulher, ela analisa ali o que ela acha ali que ela precisa. Sim. A maioria das vezes as medidas ali contemplam o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato tanto com a vítima, isso pode ser estendido também a familiares, a amigos, a filhos, e essa proibição também de aproximação. Então ali estipula, né, um limite mínimo ali de distância e o agressor ele não pode se aproximar da mulher. Quando o agressor está dentro de casa, como é que resolve isso? A justiça resolve tirando ele de casa? Resolve? Sim. Aí é solicitado o afastamento do agressor. Essa medida vai para o judiciário analisa, em concedendo, isso daí vai para o oficial de justiça, para ele dar cumprimento, para intimar o agressor dessas medidas que foram ali impostas. E o oficial de justiça intima que ele deve deixar a residência. E caso tenha alguma recalcitrância do agressor, o oficial de justiça ele é autorizado a requisitar a força policial. Então ele pode requisitar aí, tanto o auxílio da Brigada Militar ou da Polícia Civil e efetivar. Se fazer cumprir a determinação. Isso. E caso ainda assim haja
essa oposição aí do agressor, ele já, a partir do momento que ele foi intimado dessas medidas protetivas, elas já estão valendo. Então, o descumprimento caracteriza um novo crime. E aí ele pode até ser preso em flagrante e, inclusive, isso pode até ensejar uma prisão preventiva. Pois é. Eu te perguntar assim, foi feito o registro, BO, o juiz acata as manifestações e determina o afastamento. Quando determina o afastamento, ou maiores assim as delegações do juiz, isso é pro prazo, isso? Olha, durante 30 dias tu não se aproxima da vítima. Como é que funciona isso? Porque isso deve ter um prazo para analisar, para o inquérito também andar, né? Como é que funciona? Sim. A medida protetiva, ela tem essa natureza assim de ser uma medida cautelar, uma medida temporária. Então ela vai estar vigente enquanto ela for necessária. Sim. Então, quando ela for necessária para atendimento, para proteção daquela mulher, e ela se mostrar adequada também para aquilo, porque às vezes uma medida protetiva ela pode se mostrar insuficiente para a proteção daquela mulher. E aí isso daí acabar até se convertendo num pedido de prisão preventiva. Mas isso também depende assim muito do judiciário, do entendimento do juiz. Então o juiz ele pode arbitrar ali por um prazo determinado, então 90 dias, 120 dias. Durante o período assim da pandemia, do Covid, essas medidas elas estavam em regra vigentes por período indeterminado, até para facilitar, não ter essa necessidade de exposição, né, de contato e tanto ali na Polícia Civil, quanto até também aqui no Judiciário, a gente sempre que faz esse atendimento, a gente disponibiliza nossos telefones, o Judiciário também, de forma a facilitar. Então, a vítima mesmo, ela pode pedir, ela vê que está dando prazo ali de expiração da medida protetiva, já entrar em contato e falar assim, olha, eu gostaria da renovação e ampliar esse prazo. A própria vítima pede a renovação? Sim. Sem interferência de advogado? Sim. Eu falo assim, a própria como é que vítima, funciona? até os mandados de intimação aqui que a gente vê, né, que saem aqui do nosso judiciário, eles já colocam até o telefone ali e a vítima pode, assim, entrar em contato com a vara criminal, ir até o balcão da vara criminal, ou até se dirigir também à Polícia Civil. Muitas vezes elas se dirigem até a gente, fazem esse pedido e a gente mesmo encaminha falando que naquele caso ali a vítima compareceu e informou que desejava renovar. E por exemplo, essa autorização, determinação do judiciário, por exemplo, sobre afastamento do agressor, essa informação também chega à delegacia de polícia para anexar, por exemplo, no início do boletim? Sim, então você fica sabendo, olha, pedimos o afastamento, o judiciário acatou, anexa ao processo, é isso? Sim, todas essas decisões, assim, tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público e também a vítima, ela toma ciência. Então, a partir do momento que o juiz ele analisa esse pedido de medida protetiva e todos ali os pedidos que foram solicitados, então seja afastamento do agressor, proibição de aproximação, de contato, uma cópia da intimação ela é encaminhada para a vítima intimada, que aquilo foi deferido, e é encaminhada também para a Polícia Civil. Então, a gente toma ciência ali de que aquelas medidas ali foram concedidas. Tá, passando a primeira fase, medida protetiva em andamento. Paralelamente, é aberto um inquérito na polícia para ouvir o agressor? O que acontece depois de eu pedir a medida protetiva e ser aprovada, por exemplo? Sim, isso daí também a gente vai retornar naquilo que a gente falou inicialmente, que vai depender do tipo de crime. Então, não são todos os crimes que têm essa instauração, essa deflagração automática de um procedimento criminal. Então, tem alguns crimes ali... Dá um exemplo para mim, só para poder... Os crimes ali, tentar explicar assim, de uma forma assim, bem simples. A gente tem algumas classificações de crime. Então, por exemplo, assim, tem os crimes que são de ação privada. Então, depende da vítima querer aquele processo para dar início a um procedimento criminal. Tem alguns delitos que eles são condicionados ali também à manifestação da vítima nesse interesse, que são os crimes condicionados à representação. Um exemplo bem comum é o crime de ameaça, que é um crime ali que a gente tem bastante registro nesse contexto de violência doméstica. Certo. Que são os crimes de ameaça. Ameaça é motivo para a delegacia investigar? Se a vítima tiver interesse, sim. Então, a vítima... Porque o que acontece, às vezes, é que a vítima, de início,
ela não quer um procedimento criminal, ela quer a medida protetiva. Sim, só quer o afastamento. Isso, ela quer ali o afastamento, ou quer essa proibição aí de contato, de aproximação, mas ela não tem interesse logo de início nesse procedimento criminal. Então ela vai lá, faz o registro de ocorrência, solicita a medida protetiva e fala que posteriormente ela vai decidir se ela quer ou não um processo criminal. Então, nesse caso, a gente encaminha as medidas protetivas ao judiciário e a ocorrência fica lá aguardando a manifestação da vítima para dar início a esse procedimento criminal. Nesse caso, a vítima ela tem até 6 meses, desde a data ali do fato, né, que aconteceu o fato, para ela poder falar que tem interesse nesse procedimento. Agora, outros crimes independe da manifestação da vítima. Então, assim, por exemplo, um crime de lesão corporal. Um crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, independente da gravidade da lesão, ele é um crime que é chamado de ação incondicionada. Ou seja, não depende que a vítima queira processar. Então, automático. Então, assim, foi registrado ali uma ocorrência de uma lesão corporal, ou até mesmo foi denunciado um tipo de delito desse, e a gente fez uma verificação preliminar e constatou que aquele crime de fato ocorreu. Isso daí já enseja a instauração automática de um inquérito policial. Deixa eu lhe perguntar, precisa de laudo do médico legista? Assim, esses crimes que... Sim, bateu, tem marca, tá roxo, você pede isso? Esses crimes, assim, que a gente fala, né, que deixa vestígios, então o crime, assim, de lesão corporal, que vai ter ali agressão, então vai ter uma marca, um vermelho, um roxo, um arranhado, seja o que for, ele entende-se que precisa, né, de uma prova ali daquela agressão. Então, como aqui a gente não tem ainda uma perícia que funcione durante toda a semana, a gente já teve uma grande conquista aí, que foi o DML funcionando, né, durante uma vez na semana, e como também essas agressões aí, elas são, assim, muito fugazes, então, às vezes, assim, um tapa, um eritema, assim, uma vermelhidão, ela sai muito rápido, né, o que a gente até recomenda é que a vítima procure um atendimento médico, conste ali no prontuário, né, essas lesões, porque isso daí também serve como meio de prova. Isso é até previsto na Lei Maria da Penha, que fala que todos esses laudos e prontuários médicos, eles servem como meio de prova nos crimes aí no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Não, é interessante, que já veio um outro assunto, uma outra pergunta aqui, mas aqui o pessoal está participando aqui. Uma moça, uma ouvinte nossa aqui, que é do Cristal, pergunta: vocês atendem a gente na cidade do Cristal? Funciona a delegacia para um atendimento como esse lá em Cristal? Em Cristal não tem uma delegacia de pronto atendimento, que funcione aí igual aqui em Camaquã, de 24 horas, 7 dias por semana. Mas temos a delegacia de polícia do Cristal. Então, no horário de expediente, né, de 9 às 17, pode recorrer até a delegacia. Pode dar o início do processo. Isso, pode dar o início. Mas também, se for fora desse horário, e a pessoa tiver como se deslocar aqui até Camaquã, pode fazer esse registro aqui na nossa delegacia de pronto atendimento, ou também pode utilizar ali nosso canal da delegacia online. Delegada, aqui tem uma manifestação, mas eu não sei se acontece. Tem tido caso ao contrário de mulher batendo em homem? Tem, mas são bem menos. Bem menos? Bem menos. Aqui perguntando, ninguém protege o homem aqui, mas é que às vezes tem essa questão de a vitimização do homem pode ter algum interesse também, né? Do lado do homem daqui a pouco querer criar um subterfúgio, criar um motivo para poder buscar daqui a pouco uma separação, alguma coisa. Então ele está perguntando aqui se há alguma coisa que protege o homem no caso de agressão por parte da mulher. Por meio, uma agressão por parte da mulher vai ser observado... Posso denunciar isso? Não, vai ser observado um procedimento criminal comum. Havendo então, denúncia? Isso, então ali, assim, se foi vítima de uma lesão corporal, foi vítima de vias de fato, vai da mesma forma. Só não vai para a sala das Margaridas. Não vai para a sala das Margaridas. Não vai para a sala da Margarida, viu? Vai para outra sala. Mas vai lá, vai ser feito o registro e ele também tendo interesse no procedimento criminal vai ser instaurado, só o tipo de procedimento é diferente
ambiente e não tem essa garantia das medidas aí, protetivas feitas na Lei Maria da Penha. Sim. Mas também tem essa disparidade, né? Não se comparam a força física de uma mulher com a força física de um homem, né? Esse assunto, fim de semana deu um assunto também que desdobra também disso. Mas, delegado, eu acho que mais ou menos falamos assim, né? Sobre, primeiro, que a delegada que se prontificou a vir conversar conosco por aqui. Quem precisar se sentir ameaçada, familiar que daqui a pouco quer representar uma pessoa, dê início a esse processo. Porque eu acho que não se pode ter medo de fazer a denúncia. Sim, claro, e até mesmo alguém que tenha assim, conhecimento, a Polícia Civil ela trabalha sempre com bastante informação, então é importante para a gente o auxílio da própria sociedade, da própria comunidade. Então, ainda que a pessoa assim, não queira se identificar, ainda mais nesses casos assim, que são delicados, principalmente familiar, com receio, né, do reflexo, da consequência, mas tem vários canais por meio do qual pode ser feito essa comunicação, garantido aí o sigilo, o anonimato. Então entrar em contato, seja pelo Disque 100, pelo Disque 180, que também é um canal direcionado à violência doméstica, por meio do nosso plantão 97, e entrar em contato, fazer esse relato, porque todos esses casos eles são verificados. E a gente tem uma ampla atuação aqui, a DPPA Camaquã, ela é responsável pelas cidades de Camaquã, Arambaré e Chuvisca, e a gente atende todos os lugares. Então, até no dia 8, né, que foi o dia que a gente deflagrou algumas ações, assim, foram verificadas, assim, localidades bem distantes, mais para o interior, então 30, 40 quilômetros, então a gente vai até lá. Não, o assunto é bastante delicado, mas a delegada se prontifica aqui vir outra hora conversar com a gente, trazer mais informações. E a aproximação de vocês, delegada, assim, do poder policial numa rádio como a nossa, acaba daqui a pouco desmistificando um pouquinho, né? Eu não vou lá porque lá é uma coisa feia. Claro que não. É uma forma daqui a pouco de tu numa conversa tu consegue extrair informações melhores, né? Sem criar um pavor também para a pessoa que quer denunciar, né? Sim, claro. A Polícia Civil está sempre ali, né, de portas abertas para receber. A gente busca, na medida do possível, tornar o ambiente ali o mais acolhedor possível. E a gente tem uma equipe ali muito, muito capacitada, muito treinada para esse atendimento. E todas essas iniciativas, elas de fato contribuem de forma positiva. Então, ao longo do ano também são desencadeadas várias ações de forma assim, mais da conscientização. Não só a respeito da Lei Maria da Penha, de todas as medidas ali, garantias previstas na lei, mas desse próprio cenário de violência doméstica, para as mulheres se reconheçam dentro desse cenário e busquem auxílio. Então a gente vê de uma forma muito positiva os trabalhos que a gente desenvolve, porque muitas vezes assim é um trabalho ali tanto participando de roda de conversa em comunidade ou na praça de panfletagem. A gente depois recebe as mulheres assim, eu estive lá conversando com a policial tal e eu me senti assim mais encorajada, vim aqui. Então todas as iniciativas são bem eficazes. Muito bom. Essa é a delegada Georgia Malafaia que conversa conosco. Muito obrigado pela atenção de ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Show de bola. Bom, 11h16, vou pro intervalo e daqui a pouquinho volto com mais Primeira Hora. Acústica e a hora certa. 11h16. Atenção, preste muita atenção. É somente segunda, o dia das super ofertas do Kroloff. Preços jamais vistos. Lava roupa em pó, Gota Limpa 1,6 kg, 6,99. Wafer Shox Isabela 3,18. Café em pó Caboclo 500 gramas, 11,99. Detergente líquido Gota Limpa 500 ml, 1,49. Creme de leite Terra Viva 200 gramas, 2,28. Mistura láctea Cremor 395 gramas, 3,37. Steak de frango Nobre 100 gramas, 1,19. Pizza ou lasanha Excelsior 7,98. Segunda é dia de ofertas. Segunda é dia de Kroloff. Atenção Camaquã! 50 milhões em descontos é na Casas Bahia. A Semana do Consumidor vem com tudo. Aproveite agora desconto de milhões. E ainda dá pra parcelar em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Leve a sua TV 50 4K Samsung por R$ 112,90 mensais. E tem também liquidificador Britânia Diamante por R$ 129. Box mais colchão casal com molas ensacadas por R$ 99,90 mensais. Corre pra nova loja da Casas Bahia na Avenida Presidente Vargas, número 338 Centro e aproveite. Pede Casas Bahia. A Sulpar te espera com produtos incríveis
imperdíveis e preços especiais para você comprar bem e economizar. Confira. Garrafa térmica Mor 1 litro por R$ 24,90. Jarra elétrica inox, R$ 99,00. Mop esfregão, só R$ 59,90. E pro seu banho ficar na melhor temperatura, a Sulpar tem ducha ND da Hidra por R$ 99,90. É mega oferta. Ducha eletrônica ND apenas R$ 99,90. Siga a Sulpar nas redes sociais. Verão, férias, praia, tudo a ver com atividade física e muito esporte. Na Master Esportes você encontra o que precisa para praticar o seu esporte favorito. Fardamentos, redes de proteção, artigos para vôlei, futebol, basquete, ciclismo, handball e aquele tênis para corrida ou caminhada. E uma ampla linha de produtos da dupla Grenal. Tudo com preços que cabem no seu bolso. Aproveite e venha conferir nossas novidades. Venha nos visitar na Júlio de Castilho 532 ou entre em contato pelo 989330373. Master Esportes, uma amizade fortalecida no esporte. Andresa Voloski